Nessa aula, nós vamos começar a estudar a noção algébrica de vetores. Na aula anterior, nós vimos a noção geométrica de vetor, vimos como fazer algumas operações com esses vetores geometricamente. Então, e nós estudamos algumas dessas propriedades que o vetor tem do ponto de vista geométrico. Então, o que nós vamos fazer agora é estudar as propriedades algébricas dos vetores. Então, eu vou definir o que é um vetor algebricamente. Então, quando eu falo algebricamente, estou falando utilizando números, letras e assim por diante. Vou mostrar como é que a gente faz operações com esses vetores algebricamente. A gente viu geometricamente, agora a gente vai ver algebricamente. E vou fazer uma série de definições sobre vetores, alguns vetores especiais que nós vamos usar. Vou mostrar também como a gente calcula o módulo do vetor utilizando a representação algébrica dele. E vou definir uma série de noções associadas aos vetores, que agora só é possível com essa definição algébrica que eu vou passar para vocês. Então, para estudar os vetores, a gente precisa de um lugar onde esses vetores estão inseridos. A princípio, no estudo geométrico que a gente fez, eu sempre falei que os vetores estão em um espaço, mas eu nunca falei que espaço era esse. Então, na nossa disciplina de geometria analítica e vetores, nós vamos usar dois espaços, que são o plano cartesiano e o espaço euclidiano. Então, o plano cartesiano é um espaço de dimensão 2, muita gente já conhece ele do cálculo, se vocês já tiveram esse curso de cálculo, mas isso o plano cartesiano a gente já tem contato com ele lá no ensino médio, quando a gente faz definições de funções. Na geometria analítica plana, quem teve a oportunidade de estudar no ensino médio, você vê o que é o plano cartesiano. O espaço euclidiano é uma extensão do plano, a gente vai ver que é bem parecido em certo sentido, mas aqui é um espaço totalmente novo. Então, apesar dele ter propriedades muito parecidas com a do plano, ele tem umas dificuldades maiores, que a gente vai ver depois. Mas o que facilita bastante para a gente é que, quando eu for definir vetores, muitas das propriedades que eu defini para vetores no plano valem automaticamente para o espaço, basta eu fazer as devidas adaptações para aquela definição. Isso eu vou fazendo ao longo das definições. A vantagem disso é que no plano é muito mais fácil de você enxergar as construções geométricas do que no espaço. A gente vai ver que é bem complicado você construir coisas no espaço euclidiano da forma que a gente vai definir. Mas muito bem, então vamos recordar primeiro o plano cartesiano. Então, lembrando, o plano cartesiano é um plano formado por dois eixos. Um eixo horizontal, que a gente chama de eixo X, e o eixo vertical, que comumente nós chamamos de eixo Y. E um ponto no plano, ele é localizado através de duas coordenadas, x e y, que são marcadas a primeira coordenada no eixo horizontal e a segunda coordenada no eixo vertical. Depois, nós traçamos uma reta perpendicular aqui, pontilhada a partir do x. Agora, daqui do y, nós traçamos uma reta também perpendicular ao eixo vertical, aqui em y, e o ponto de interseção dessas duas retas pontilhadas é o ponto P. Então é assim que nós localizamos no plano os pontos e a gente confere a esses pontos do plano uma localização dada por duas coordenadas. Então o ponto P é representado por um par de números reais. Certo? Sempre lembrando que essas retas aqui, esses eixos, são retas reais. Então aqui marca a origem, que é o ponto 00, certo? Ponto de localização 00.
E como aqui é um eixo real, então para o lado direito aqui são os números reais positivos, para o lado esquerdo aqui são os números reais negativos. No caso do eixo vertical, os números positivos ficam acima do eixo horizontal e os números negativos abaixo do eixo horizontal. Então essa é a definição clássica aí de plano cartesiano que a gente vai usar para fazer as definições. Agora, o espaço euclidiano, ele é agora um sistema de 3 eixos. Esses 3 eixos são perpendiculares entre si. A maneira mais fácil de você visualizar essa ideia de espaço é você olhar no canto de uma casa. No canto de uma casa, do lado de dentro, você consegue ver 3 eixos desenhados no canto de uma casa. Então você consegue enxergar facilmente esses 3 eixos que eu desenhei aqui. É a maneira mais simples de você pensar nessa configuração de 3 eixos que eu coloquei aqui nesse desenho. Então, um ponto no espaço, ele vai ser definido por agora não um par de números, mas uma tripla de números reais, certo? X, Y e Z, onde o X é marcado nesse eixo aqui, Y é marcado nesse eixo horizontal e Z marcado no eixo vertical. A ideia para você localizar esses pontos, ela já é um pouco mais complicada do que no plano, mas ela segue o mesmo raciocínio do plano. Então aqui embaixo, para os eixos X e Y aqui, os eixos X e Y. A partir do X traça uma reta perpendicular ao eixo X. A perpendicularidade aqui, ela não aparece, mas isso aqui é um segmento perpendicular ao eixo X. Traça-se uma reta perpendicular ao eixo Y aqui também. E a gente localiza esse ponto auxiliar aqui. Não marquei ele como ponto, mas aqui eu tenho um ponto de interseção das retas que vem de X e da reta que vem de Y aqui, pontilhada. O que eu faço agora, depois? Venho da origem e traço essa reta pontilhada até o ponto auxiliar aqui que eu marquei com os pontos, com os valores X e Y. Depois disso, vou pegar essa reta pontilhada aqui, vou transferir ela paralelamente na vertical até chegar na altura Z. Então, essa reta pontilhada aqui é essa mesma retinha aqui, pontilhada também, que eu transferi de forma paralela até a altura Z. No caso que Z está para cima, mas ele poderia estar para baixo também, não importa. Nesse caso aqui, Z está nessa altura aqui para cima. E aí, quem é o ponto P? É a interseção de uma reta pontilhada vertical que sai desse ponto auxiliar aqui e intercepta e se encontra com essa reta que eu transferi paralelamente aqui em cima. Então, nota o trabalho que dá para você construir um ponto no espaço. Então, esse ponto aqui, desse encontro dessas duas retas, é o ponto P de coordenadas x, y, z. Então, vamos ver como é que eu faço isso aqui. Calcular, representar um ponto no espaço. Vou tentar fazer aqui para que vocês vejam o passo a passo. Lá o desenho já estava pronto. Então, para alguns pode ficar meio estranho como que era. Vou tentar marcar aqui, fazer. Então, primeira coisa, quero marcar um ponto P igual a x, y, z. Então, venho no eixo horizontal, lembra que o eixo onde eu marco o x é esse eixo aqui.
Então aqui é o x, eixo horizontal aqui é o y e aqui é o z. Então, primeira coisa, eu vou marcar um ponto auxiliar lá que eu falei naquele desenho. Então, venho aqui e marco esse ponto auxiliar aqui. Bom, agora, tem a origem aqui. Lembra que eu falei, vou marcar esse ponto aqui agora. Vou traçar essa retinha aqui. Bom, então agora eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, vou traçar a reta vertical, que eu falei lá na construção. E agora eu vou transferir essa reta aqui na altura Z. Então, paralelamente. Então, ela tem que vir para cá. Vamos ver se eu consigo fazer ela bonitinha aqui. Então, essa reta não está bem paralela aqui, mas é essa. Peguei essa reta, transferi paralelamente na altura Z. Bom, essa reta que eu transferi paralelamente vai encontrar com essa reta vertical aqui. Esse ponto de encontro aqui é justamente o ponto x, y, z. Então esse é o procedimento para você localizar qualquer ponto do espaço. Então, dependendo das coordenadas, se elas forem negativas, a gente já vai ver como é que é a configuração do espaço com mais detalhes. Mas essa é a maneira que você localiza um ponto no espaço. Marca as coordenadas x, y, z nos eixos e faz todo esse procedimento que eu fiz aqui. Muito bem. Agora, vamos olhar um pouco mais a fundo o espaço euclidiano, que é basicamente onde a gente vai construir toda a geometria. Eu vou usar o plano cartesiano aí como um ponto de apoio para fazer as definições, que são mais fáceis de enxergar, mas é no espaço euclidiano que nós vamos construir praticamente toda a geometria que a gente vai fazer no curso. Então, o espaço euclidiano ele é dividido em 8 regiões. E essas regiões são divididas por 3 planos, que eu destaquei aqui no meu esquema de espaço euclidiano. Então aqui tem um espaço euclidiano, e aqui eu destaquei os 3 planos que você consegue construir, você consegue visualizar no espaço euclidiano, lá naquele sistema de 3 eixos. Então esses 3 planos, eles são construídos onde cada um desses planos contém 2 dos eixos coordenados que eu construí no esquema anterior. Então aqui eu tenho o plano, por exemplo, o plano XZ, esse plano em verde aqui, certo? Ele contém o eixo Z e contém o eixo X. Esse plano em azul aqui é o plano YZ, porque ele contém o eixo Z e o eixo Y. E o plano que está deitado aqui, esse plano em vermelho, é o plano XY, porque ele contém o eixo X e o eixo Y. Então esses 3 planos que você consegue destacar utilizando os eixos coordenados, eles vão dividir o espaço em 8 regiões diferentes. Então aqui a gente já consegue enxergar essas regiões. Tem essa região aqui da frente, tem a região aqui atrás, tem outra região aqui atrás escondida, dá para ver ali atrás. Tem essa região aqui desse lado. E embaixo aqui também nós temos outras 4 regiões dessa mesma natureza. Então aqui embaixo a gente tem uma região, aqui atrás a gente tem outra, lá atrás, que é a mais difícil de enxergar, a gente tem uma região lá atrás, embaixo. Ela geralmente é a mais difícil de você localizar num espaço euclidiano, e mesmo de marcar pontos lá, porque geralmente não ficam muito bem visíveis. E a gente tem a gente tem essa região aqui. A gente enumera essas regiões
é costume a gente enumerar como a gente faz no plano. No plano a gente sabe que aqueles dois eixos x e y dividem o plano em quatro regiões também do plano, que a gente chama de quadrantes. Aqui, como são 8 regiões, a gente chama essas regiões de octantes, por serem 8 regiões. Então aqui eu tenho uma representação um pouco mais clara ali do meu espaço, com os planos dividindo. E aqui está a enumeração dos octantes. Então a gente tem uma ordem para enumerar esses octantes. Da mesma forma que a gente tem no plano, a gente tem no espaço também uma maneira de enumerar essas regiões. Então a gente considera o primeiro octante essa parte aqui da frente, a mais visível delas. Essa parte da frente aqui, o segundo octante aqui atrás, logo depois do primeiro octante. Ao lado do segundo octante aqui a gente tem o terceiro octante e aqui embaixo, aliás, em cima aqui a gente tem o quarto octante aqui na frente. Depois a gente vem aqui para baixo do 1 e começa a contar o quinto octante. Atrás do quinto octante aqui embaixo tem o sexto octante. Aquela região lá atrás, que eu falei que é difícil de enxergar, é o sétimo octante. E aqui na frente, aqui embaixo, aqui na frente, nós temos o oitavo octante. Então, essa ordem ela é fixa. Todos os livros que vocês encontrarem, vocês vão ver essa ordem de numeração das regiões. Da mesma forma que você tem no plano uma ordem fixa dos quadrantes, aqui vocês também têm uma ordem fixa dos octantes. Bom, então esses ambientes que eu falei até agora, o plano cartesiano e mais frequentemente o espaço euclidiano, que eu acabei de definir, são os lugares onde nós vamos definir vetores, fazer operações com esses vetores e trabalhar durante todo o curso com eles, principalmente no espaço. Então, vamos começar a definir vetores no plano e no espaço, nesses espaços que eu acabei de definir. Então, no plano, um vetor V ele é escrito como um par de números V1 e V2, onde esses V1 e V2 são números reais. Esses números V1 e V2 a gente chama de componentes do vetor V. Aqui, a gente precisa tomar cuidado que, apesar de ser um par de dois números reais aqui, o vetor ele não é um ponto. Vai ter uma situação que a gente consegue identificar um ponto com um vetor, que eu vou explicar o que é daqui a pouco, mas um vetor ele não é um ponto. Então, isso que eu estou definindo aqui, apesar de parecer um ponto, apesar de ser idêntico, na verdade, a notação de ponto, isso aqui não é um ponto, isso aqui é um vetor. Essas coordenadas aqui, que na verdade eu chamo de componentes e não de coordenadas, elas têm um significado geométrico que eu já vou mostrar para vocês o que é. Mas antes disso, vamos continuar as definições, definindo o plano como um par de números reais e no espaço um vetor também se escreve como uma tripla de números reais. V1, V2 e V3. E o que a gente percebe aqui, e isso vai ficar mais evidente ao longo das definições aqui que eu vou fazer, é que o número de componentes do vetor está relacionado com a dimensão do espaço. No plano, nós sabemos que a dimensão do plano é 2. Portanto, um vetor ele vai ter duas componentes. No espaço, o espaço euclidiano ele tem dimensão 3, que é o número de eixos também. E no espaço também um vetor ele é representado por uma tripla, ou seja, por 3 números reais. Agora nós vamos começar a fazer algumas operações com esses vetores. Então eu vou começar com o vetor V, de componentes V1 e V2. Só que agora um vetor V que eu sei o ponto onde ele tem origem, onde esse vetor começa. Então estou
com o vetor v, que começa no ponto A igual a x1, y1. A gente viu na aula passada, naquelas construções geométricas envolvendo vetores, que a gente sabe encontrar o ponto B, que é a extremidade do vetor v, através dessa equaçãozinha aqui. Então, só recordando como é que eu cheguei nessa equação, a ideia era o seguinte: eu tinha um vetor v, então tinha um vetor v aqui que tinha origem em um ponto A. A princípio eu não falei de espaço nem nada. E terminava, e tinha extremidade aqui, ou seja, terminava em um ponto B. Então, como é que a gente chegou naquela equação? A ideia era o seguinte: pensar em V como um deslocamento de A para B. Então eu pensei da seguinte forma: se eu saio do ponto A e ando V, eu chego em B. Ou seja, se eu saio de A e faço um deslocamento em V, isso vai fazer com que eu chegue no ponto B. Então foi esse raciocínio simples aqui que me fez eu chegar nessa equaçãozinha aqui. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar essa definição algébrica de vetores que a gente viu e vamos produzir uma fórmula. Talvez chamar de fórmula não seja a palavra certa, porque é uma coisa bem simples, mas vamos descobrir um jeito de calcular os componentes de um vetor V quando a gente sabe o ponto inicial e o ponto final. Então, se eu sei que o vetor V com essas componentes tem origem no ponto A e extremidade no ponto B, e a gente sabe que o ponto B a gente obtém dessa forma, então a gente pode escrever a seguinte equação. O ponto B, que é x2, y2, vai ser igual a x1, y1, que é o ponto A, mais o vetor V, que é v1, v2. Essa soma, eu vou escrevê-la dessa forma: somar coordenada a coordenada. Vou chamar de coordenada pela outra componente aqui. Então, primeira coordenada do ponto A com a primeira componente do vetor V, está aqui. Segunda coordenada do ponto A mais segunda componente do vetor V está aqui. Então agora, eu tenho uma igualdade de dois pontos. Certo? Tenho x2, y2 igual a esse ponto aqui. Estou enxergando isso como um ponto. Certo? Então eu tenho essas duas igualdades, x1 mais v1 igual a x2. Primeira coordenada aqui igual a primeira coordenada aqui. Então x1 mais v1 igual a x2. Agora, segunda coordenada aqui igual a segunda coordenada aqui. Então y1 mais v2 igual a y2. Daqui, dessas duas equações, eu mostro que v1 é igual a x2 menos x1. Certo? Simplesmente só subtrair dos dois lados da equação x1 nessa primeira equação aqui. Então v1 vai ser x2 menos x1. E o v2 aqui, da mesma forma, subtrai o y1 dos dois lados dessa equação. Vou ficar com v2 igual a y2 menos y1. Então, portanto, o vetor v, que é o vetor com origem em A e extremidade em B, o vetor AB, ele tem essas componentes aqui, x2 menos x1, y2 menos y1. Ou seja, é você pegar as coordenadas do ponto B e subtrair as coordenadas do ponto A. Coordenadas correspondentes. Primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. Então nota que isso faz a gente voltar naquela definição geométrica lá que a gente fez de vetores. Porque lembra o que eu falei? Eu escrevo
eu consigo escrever a extremidade do vetor V com essa equação aqui. Então, naquela ocasião eu disse, o vetor V eu posso, se eu definir uma subtração de pontos, eu posso escrever V como sendo B menos A. Só que aqui a gente concluiu isso algebricamente. Então a gente nota como as duas coisas estão em sintonia. Naquela ocasião eu defini geometricamente, sem ter base algébrica nenhuma, que um vetor V podia ser expresso como diferença de dois pontos, caso essa diferença fosse definida. E aqui a gente conclui algebricamente que V é justamente a diferença de dois pontos, quando eu defino essa diferença feita coordenada a coordenada. Então, só para representar aqui as componentes do vetor V, ó. Então eu tenho o vetor V, que sai de A e chega em B. E aqui, no eixo horizontal, tenho representado a primeira componente do vetor, que é a diferença dos pontos, diferença do ponto B da primeira coordenada de B com a primeira coordenada de A. Então, no fundo, dá esse comprimento aqui. E aqui a segunda componente, V2, que é y2 menos y1, que também é a diferença das coordenadas dos pontos B e A. Aqui, tomar muito cuidado, porque esse desenho aqui, elas são representadas como comprimentos aqui, mas essas componentes elas podem ser negativas. Dependendo da localização do ponto, essas componentes elas são negativas. Então, aqui está representado aparentemente como um comprimento, mas isso aqui não é um comprimento. Isso aqui eu só coloquei para destacar onde é que está essas componentes. Mas isso aqui não é um comprimento. Isso aqui é a componente do vetor, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da posição dos pontos A e B. Então a gente vai ver em alguns exemplos depois que vetores têm componentes negativos, não são só positivos. Como aqui está aparecendo que é. Já aproveitando essa ilustração aqui, vamos falar do módulo do vetor V. Como eu tinha dito lá na aula anterior, o módulo do vetor V ele é o comprimento do vetor. O comprimento do vetor aqui nada mais é do que a distância entre os pontos A e B. Então, nessa ilustração aqui, o comprimento do vetor V é justamente a distância entre os pontos A e B. A origem do vetor e a extremidade do vetor. Então, o módulo é a distância entre esses dois pontos. Vamos lembrar que no plano lá da geometria analítica plano, que a distância entre dois pontos ela é dada por essa fórmula aqui. Então, se meu ponto A é x1, y1 e B é x2, y2 igual... Eu comecei lá atrás, então a distância entre os pontos A e B é essa fórmula aqui. Ou seja, o módulo do vetor V vai ser a distância entre os pontos A e B, que é a raiz, que é essa raiz aqui. Mas lembrando que, da definição que a gente fez lá, atrás das componentes do vetor V, em função das coordenadas da origem à extremidade do vetor, vamos lembrar aqui, ó, os componentes do vetor V são justamente essas diferenças ali que aparecem naquela fórmula da distância. São justamente esses valores aqui. Portanto, o módulo do vetor V é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes desse vetor. Então, veja só. Eu utilizei a fórmula da distância entre dois pontos A e B para obter uma fórmula para o módulo do vetor. O que eu falei antes? Como é que eu defini vetor? Defini o vetor, vamos aqui, ó. Defini um vetor V, a princípio, como sendo
um par de componentes, V1 e V2. Depois, se eu fixei dois pontos, x1, y1 e b, x2, y2, como a origem e a extremidade do vetor V, então a gente concluiu ali, agora mesmo, que V, que é o vetor AB, é justamente x2 menos x1, y2 menos y1. Certo? Essas são as componentes. As componentes de um vetor, elas nunca vão mudar. Se eu pegar o vetor V, que tem essas componentes, e tirar ele da origem, tirar ele do ponto A como sendo a origem e passar para outro ponto, a extremidade dele vai mudar. Só que essa diferença que está aqui, agora com os novos pontos, ela não vai mudar. Vai continuar sendo V1 e V2. Então, as componentes de vetor nunca mudam independente da origem e da extremidade do vetor. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar aqui. Eu utilizei a fórmula da distância entre dois pontos e cheguei numa fórmula do módulo de V que só depende das componentes do vetor. Ou seja, essa fórmula aqui ela sempre vai valer. Então, módulo de um vetor. Então, módulo de V igual V1, V2, componentes vai ser sempre essa formulinha aqui. V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Essa fórmula aqui, ela vale para qualquer vetor. Você não precisa ficar pensando qual que é a origem, qual que é a extremidade do vetor para calcular a distância. Não precisa. A distância aqui só serviu para que eu pudesse encontrar essa fórmula. A partir do momento que eu encontrei essa fórmula, se eu der um vetor que tem componentes V1, V2, quero o módulo, vou usar essa fórmula aqui. Acabou, não precisa pensar em distância, não precisa pensar em origem, não precisa pensar em extremidade do vetor. Basta usar as componentes. Bom, eu fiz isso agora para o plano. Agora vamos transcrever isso para o espaço. A transcrição para o espaço é praticamente idêntico. O que vai aumentar é só o número de componentes do vetor. Então, no espaço euclidiano, a distância entre dois pontos x1, y1, z1 e b, x2, y2, z2 é dada por essa expressão aqui. Então, nota que a distância só aumentou esse termo elevado ao quadrado aqui a mais. Mas a fórmula da distância em si, ela é a mesma. Só aumentou a coordenada a mais que aumentou aqui nos pontos. Também um vetor V de componentes V1, V2, V3 e que tem origem em A e extremidade em B, também vai ser escrito da mesma forma como no plano, só que naturalmente vai aumentar a terceira componente aqui, que no plano não tem, aqui no espaço tem. E o vetor V ele é definido da mesma forma. O vetor V, que é AB, o vetor AB, define-se como B menos A, e ele é justamente a diferença das coordenadas dos pontos. Mesma coisa que no plano, só aumentou o Z aqui. E, da mesma forma, o módulo do vetor V vai ser a distância entre os pontos A e B, que é a origem e a extremidade do vetor V. E no fim das contas a gente obtém a fórmula aqui, da mesma forma que eu obtive no plano, a gente obtém no espaço, do módulo que só envolve as componentes do vetor. Nota que, da mesma forma que essa formulinha aqui para o módulo que eu encontrei aqui, só também aumenta a terceira coordenada. Ela é essencialmente a mesma fórmula que do plano. Então por isso que eu falei no começo, eu vou usar muito o plano para definir as coisas, e a transcrição para o espaço vai ser praticamente idêntica na maior parte dos casos.
Quando não for o caso, aí eu vou fazer a definição só no espaço mesmo. Mas tudo que eu puder definir no plano para facilitar a visualização, para facilitar as definições e depois transcrever para o espaço, eu vou fazer. E só para finalizar aqui, essa parte do módulo, o vetor 0, o vetor nulo, o vetor 0, ele vai ser o vetor de coordenadas 0, 0, 0. Isso no espaço, e o vetor de coordenadas 0, 0 no plano. E é claro que utilizando a fórmula aqui, que a gente acabou de encontrar, o módulo dele, do vetor nulo, vai ser 0, como que a gente já esperava. Porque a gente quer um vetor. Lembra que eu falei, o vetor nulo é o vetor que tem comprimento 0. Portanto, o módulo dele tem que ser 0. E de acordo com as definições de diferença de dois pontos, lembra que eu defini o vetor 0. O vetor 0 eu defini ele como sendo o vetor que começa em um ponto e termina no mesmo ponto. Qualquer que seja o ponto, ele começa e termina no mesmo ponto. Essa era a definição que eu dei geométrica de vetor nulo. Agora, com a nossa noção algébrica, então isso aqui é A menos A. Portanto, é um ponto XYZ menos XYZ. Aqui estou pegando um ponto A, XYZ. Bom, mas isso é x menos x, y menos y e z menos z. Portanto, o vetor nulo ele é o vetor 0, 0, 0. Então, de acordo com as nossas definições até agora, o vetor nulo ele é o vetor cujas componentes são todas iguais a 0. Bom, agora eu vou começar a definir algumas noções aqui de vetor, que a gente só consegue definir agora com a noção algébrica. A primeira delas é o vetor posição. Certo? Se eu pegar um ponto P igual a xy, no caso no plano, a gente chama de vetor posição em P como sendo o vetor que começa na origem do sistema e termina em P. Esse vetor ele vai ter justamente as coordenadas do ponto P. Certo? Vamos pensar ali. Ó. Tem um vetor, tem um ponto P igual a xy, a origem é o ponto 0, 0, e o vetor posição é o vetor OP, que é igual a P menos 0, P menos origem, P menos O, ou seja, xy menos 0, 0. Portanto, isso daqui vai ser x, y pela definição de diferença de dois pontos lá que a gente está usando. Pela definição de vetor. Então, um vetor, a gente chama ele de posição, justamente quando ele começa na origem do sistema e termina no ponto P. Ele chama de posição porque a extremidade dele justamente termina no ponto P, que a gente escolheu. Então essa é uma definição de vetor em particular, quando o vetor tem as mesmas coordenadas de um ponto. As componentes de um vetor são iguais às coordenadas do ponto P. Então, quando isso acontece, a gente chama de vetor posição. E ele sempre vai começar na origem. No espaço também é a mesma coisa. Se eu tenho um ponto P igual a XYZ no espaço, então o vetor posição associado a P vai ser da mesma forma o vetor OP, que começa na origem e termina em P, e ele vai ter componentes iguais às coordenadas do ponto P. Mesma forma. Então a transcrição é idêntica do plano do espaço. Outra noção importante que nós vamos usar muito no curso é a de vetor unitário. Então eu considero um vetor não nulo e a gente chama ele de vetor unitário se o módulo dele é igual a 1, ou seja, se ele tem comprimento 1. Então, essa noção ela vai ser muito importante para a gente em várias ocasiões.
Então, a gente sempre vai usar esses vetores unitários a partir de um certo ponto. E assim, uma coisa importante é que, se eu pegar qualquer vetor V de componentes V1, V2, V3, nós sempre podemos obter um vetor unitário U a partir do vetor V. Então, se eu pegar qualquer vetor não nulo, eu consigo produzir um vetor unitário a partir de V. Esse vetor unitário ele vai ser ainda, inclusive, paralelo a P, paralelo a V. Ele não vai ser só um vetor, ele não vai ser um vetor qualquer, ele vai ser um vetor ainda paralelo a V. Então ele vai ser unitário, ou seja, comprimento 1, e paralelo a V. Então como é que eu faço isso? Eu considero esse vetor aqui. Então eu tenho meu vetor V, de componentes V1, V2, V3, e eu considero o vetor U, que é esse vetor aqui. Pego as componentes do vetor V e divido pelo módulo de V, em cada uma das componentes. Esse novo vetor U que eu produzi aqui, ele vai ser um vetor unitário. Vamos ver isso. Então eu tenho meu vetor V, V1, V2, V3. Tem o módulo de V, vamos só lembrar da formulinha lá, que é V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. Agora vamos pegar aquele vetor U que eu acabei de definir lá. Então é V1 sobre módulo de V, V2 sobre módulo de V e V3 sobre módulo de V. Como é que eu vejo se ele é unitário? Vou calcular o módulo dele. Então, o que é o módulo de U? Módulo de U. Então, isso aqui vai ser raiz de V1 sobre módulo de V ao quadrado, certo? Tem que elevar todas as componentes ao quadrado. Sobre módulo de V. Vou colocar aqui, V ao quadrado. Aqui. Mais, vou estender um pouco aqui essa raiz, mais V3 sobre módulo de V ao quadrado. Bom, isso daqui vai ser raiz de V1 ao quadrado sobre módulo de V ao quadrado, mais V2 ao quadrado sobre módulo de V ao quadrado, mais V3 ao quadrado sobre módulo de V ao quadrado. Tá todo mundo aqui no mesmo denominador, então vou escrever assim, raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado dividido pelo módulo de V ao quadrado, certo? Então tudo no mesmo denominador, então escrevo todo mundo na mesma fração. Agora, isso daqui vai ser igual raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado dividido pela raiz do módulo de V ao quadrado. Bom, esse quadrado aqui vai cancelar com essa raiz, né? Extrair a raiz de um número elevado ao quadrado, de um número positivo elevado ao quadrado, é o próprio número. Então aqui embaixo vai ficar módulo de V. Só que nota que aqui em cima é justamente quem? É esse cara aqui, que é o módulo de V. Agora um número dividido por ele mesmo é 1. O que eu mostrei? Mostrei que
o módulo desse vetor u que eu peguei aqui é 1. Então nota que eu construí esse vetor u a partir do vetor v, e esse vetor v ele é um vetor qualquer que tenha módulo diferente de 0, ou seja, ele é um vetor não nulo. Então a gente acabou de mostrar que esse vetor aqui, que você constrói a partir de v, ele sempre vai ser unitário. Então, esse vetor aqui, unitário que a gente constrói, ele é muito importante. A gente vai muitas vezes utilizar esse artifício de você pegar um vetor v qualquer, diferente de 0, diferente do vetor nulo, e pegar o vetor unitário associado a ele, a gente vai usar muitas vezes. Essa operação de pegar um vetor v e obter o vetor unitário, você vê muitas vezes em alguns livros chamar de normalização do vetor v. A gente vai entender por que esse nome normalização depois, mas a operação que você faz, que pega um vetor não nulo e pega no vetor unitário associado a ele, a gente costuma chamar de normalização do vetor v. A gente vai ver isso depois, por quê, mas é importante que vocês tenham em mente que, dado um vetor v que não é nulo, você sempre pode encontrar um vetor unitário, e esse vetor aqui ele é paralelo ao vetor v. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, eu defini essas duas noções de vetores, essas duas definições, vetor posição e vetor unitário. O vetor unitário em especial, ele vai ser muito importante para nós. E agora a gente vai definir as operações com vetores. Não falei nada até agora, só defini vetor, vi como encontra as componentes quando você sabe a origem e a extremidade do vetor. Definimos esses vetores especiais. E agora vamos definir as operações, para a gente poder começar a fazer contas com esses vetores. Então eu vou considerar dois vetores u e v, com essas componentes aqui, e um número real alfa. Aqui pode ser nulo, pode não ser. Então um número real alfa qualquer. Então a gente define duas operações. A primeira delas é a adição de vetores, onde eu somar u com v é a mesma coisa que eu somar esses vetores componente a componente. Então, soma a primeira componente do vetor u com a primeira componente do vetor v, segunda componente do vetor u com a segunda componente do vetor v, e assim por diante. Próxima operação é multiplicação de vetor por um número escalar, por um escalar. Aqui, quando eu falo escalar, eu estou falando de números reais. Então, sempre que eu falar escalar, estou falando de números reais. Então, aqui a multiplicação que eu estou fazendo é de alfa vezes o vetor u, certo? Aquela multiplicação que eu fiz lá na aula anterior de forma geométrica. Expliquei que era geometricamente você multiplicar por um vetor por um número escalar. E aqui a gente vai ver a definição algébrica disso. Então, essa definição é basicamente você pegar o vetor alfa, que está aqui multiplicando o vetor u, os componentes dele, você simplesmente multiplica alfa por todas as componentes do vetor. Então aqui está alfa vezes o 1, alfa vezes o 2 e alfa vezes o 3. Então multiplicar por escalar é você multiplicar todas as componentes do vetor. Então é como se fosse uma distributiva aqui. Você pode pensar dessa forma, como se fosse uma distributiva, que é uma distribuição de alfa multiplicando cada componente. Bom, agora com essa definição, isso me permite eu ver outras definições que a gente viu antes geometricamente, por exemplo, como a de vetor oposto, e também a subtração de vetores. Então, começando pelo vetor oposto, a gente observa aqui, se eu tenho um vetor v, lembra que eu defini o vetor oposto como sendo menos v, que a gente chegou a concluir que era multiplicar o vetor v pelo escalar menos 1.
E agora, algebricamente, a gente sabe que isso é pegar o menos 1 e multiplicar cada componente do vetor v. Então, o vetor menos v vai ser justamente o vetor de componentes menos v1, menos v2 e menos v3. Então, essa é a caracterização aqui algébrica do vetor oposto. Mesma forma, a diferença. Então, vamos só lembrar que se eu tenho dois vetores u e v, então eu quero estabelecer u menos v. Só vamos lembrar que eu defini u menos v como sendo u mais o oposto de v. Então, u menos v eu tinha definido como sendo u mais o oposto de v. Agora, com essas definições que a gente já tem, a gente sabe que u mais o oposto de v vai ser u1 menos v1, u2 menos v2 e u3 menos v3, ou seja, vai ser a diferença das componentes dos dois vetores. Então, nota como todas essas definições que eu fiz geometricamente de vetor lá na aula passada, elas estão aparecendo aqui com as definições que eu fiz algebricamente, e elas estão aparecendo aqui de forma que o jeito de fazer essas contas, essas somas, essas diferenças, calcular o vetor oposto é muito parecido com números reais. A única diferença é que eu tenho mais componentes aqui. Tenho mais números reais para fazer as contas, que são os componentes dos vetores. Mas o jeito de fazer, de você multiplicar por um número, de você somar, de você subtrair, é praticamente o que a gente faz com números reais, não está mudando nada. Então, só para finalizar aqui, nota que com essa definição de diferença, a gente tem o que a gente já provavelmente esperava, que quando você soma u com o oposto dele, isso tem que ser um vetor nulo. Isso a gente viu geometricamente lá. E aqui está se conformando algebricamente também. Bom, essas são as propriedades, as operações básicas de vetores, que é somar dois vetores e multiplicar ele por um número escalar. A gente viu algumas definições aí de vetores, vetor unitário, vetor posição. Vimos como somar dois vetores. As definições, as várias definições que nós vimos geometricamente, a gente viu agora como fazer isso nos espaços que nós estamos trabalhando. Na próxima aula eu vou falar de um assunto novo, combinação linear, dependência e independência linear, e também de base de um sistema de coordenadas. E depois disso vou fazer, depois dessa aula e da próxima que tiver, ainda vou fazer uma aula só de exercícios sobre o que a gente viu até agora. Então, o que viu até agora, assim, da parte algébrica. A parte geométrica, ela é uma parte que eu quero que vocês saibam como manusear aquilo, mas o que importa para a gente agora é entender a parte algébrica. Então, eu quero preparar uma aula só de exercício sobre essa parte que a gente viu hoje e da próxima aula.